John Money e o Menino que Não Virou Menina, por Paula Schmidt. De todos os erros acadêmicos tratados como certeza inquestionável, poucos foram tão cruéis e equivocados como o experimento do sexólogo John Money com os gêmeos Heimer. John Money não é apenas o especialista que cunhou as expressões papel de gênero e orientação sexual. Ele é considerado um dos maiores precursores das crenças sobre identidade de gênero. Mas seu estudo mais famoso e mais bem sucedido foi revelado 30 anos depois como uma fraude. Eivado de omissões e falsidades, com sessões de terapia que foram descritas por vários autores e cientistas como equivalentes a abuso sexual e tortura, o estudo de Money serviu por décadas como base para a política de identidade de gênero. Mais que isso, o estudo enganou milhares de pais e mães de crianças intersexo que nasceram com genitais indefinidas ou que sofreram acidentes mutilatórios. Desesperados e temendo para o filho uma infância de ambiguidade no mundo de bullying, os pais dessas crianças foram levados a crer que o sexo determinado na concepção podia ser completamente suplantado pela ciência, a criação e o condicionamento. O debate natureza versus criação é antigo na psicologia. A questão se resume mais ou menos assim: qual é o determinante mais poderoso para a formação da personalidade? A natureza ou a maneira como o indivíduo é criado? A constituição genética do indivíduo ou o seu entorno? Até a década de 1970, a natureza estava ganhando o debate. Grande parte dos cientistas atribuíam aos cromossomos e à genética o poder de determinar o comportamento sexual de um ser humano. Até que o experimento conhecido como João-Joana mostrou que um menino poderia virar menina com alguns ajustes a partir do berço. Intervenções que iam de injeções hormonais e mutilações ao condicionamento da criança a brincar e gostar de assuntos e atividades femininas. Como conta a BBC no documentário Dr. Money e o Menino Sem Pênis, o médico conseguiu estabelecer, abre aspas, uma das mais famosas teorias da história da psicologia moderna, a de que um garoto, qualquer garoto, poderia ser criado como uma garota, fecha aspas. Tudo começou depois que o renomado John Money, chefe da clínica de identidade de gênero da Universidade Johns Hopkins, tirou a sorte grande ao encontrar um casal de gêmeos univitelinos em que um deles tinha perdido o pênis num acidente durante uma circuncisão. Como conta John Colapinto, escritor da revista New Yorker e autor do livro Sexo Trocado, As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised as a Girl. Aqueles gêmeos, diferenciados pelo acaso, eram um bilhete premiado, porque, abre aspas, forneceram ao experimento um grupo controle embutido e exato, um clone genético que, com o pênis intacto, foi criado como um menino, fecha aspas. O fato de que os gêmeos teriam crescido felizes e bem ajustados em sexos opostos parecia prova incontroversa da primazia da criação sobre a biologia na diferenciação dos sexos, e serviu para que livros educativos em diversas disciplinas de medicina fossem reescritos.
Acima de tudo, o caso fez da redesignação do sexo o tratamento padrão para milhares de recém-nascidos, com os mesmos problemas de genitálias irregulares ou com lesões. Além disso, ele se tornou um marco para o movimento feminista dos anos 1970 e era citado como evidência de que diferença de gênero é puramente um resultado do condicionamento cultural, não da biologia. A realidade, contudo, era muito diferente e só veio à tona mais de 3 décadas depois, quando o biólogo Milton Diamond e o psiquiatra Keith Sigmundson tiveram a coragem de enfrentar uma autoridade poderosa da área e investigar o trabalho do colega. Em um artigo seminal publicado na Rolling Stone em 1997, John Colapinto revela a primeira entrevista com a vítima do experimento. Naquela época, o menino que nasceu Bruce e que virou Brenda preferiu manter sua anonimidade e foi tratado pelo autor do artigo alternadamente como Joan, para o tempo em que estava sendo criado como menina, e John para quando descobriu o que fizeram com ele. Vou me referir a Bruce como David, um nome pelo qual ele escolheu ser conhecido. Seu relato é uma história inimaginável de tristeza, uma jornada incompreensível em que um menino perspicaz, sem explicação nenhuma, mas com todas as dúvidas do mundo, se vê tratado como uma boneca de pano, rasgada e remendada sem ele saber porquê. A partir dos 2 anos de idade, David foi submetido a todo tipo de tortura psicológica e física para se tornar Brenda. Aos 22 meses de idade, conta John Colapinto, a criança ainda estava na janela dos 30 meses que Money determinou serem seguros para a mudança de sexo em criança. Assim, em 3 de julho de 1967, o bebê passou por castração cirúrgica. De acordo com os registros da sala de operação, o cirurgião abriu a região escrotal do bebê pelo meio e removeu os testículos. Daí fechou o tecido escrotal de forma que ele parecesse a lábia vaginal. A uretra foi abaixada para se aproximar da posição da genitália feminina e uma fenda vaginal cosmética foi feita com a pele sendo formada em torno de uma gaze durante a recuperação. Enquanto isso acontecia, David nunca se enxergou ou se sentiu como menina. Nas sessões de terapia com o Dr. Money na Johns Hopkins, quase sempre com os 2 gêmeos, o médico os obrigava a tirar as roupas, posar para fotos, simular sexo, se tocar ou se deixar ser examinado genitalmente. Tudo sempre com o total assombro e terror das crianças, que eram admoestadas a não contar detalhes da terapia para os pais, enquanto os pais não podiam contar aos filhos porque eles estavam passando por aquilo. No documentário da BBC, frequentemente derrubado do YouTube, mas salvo neste link do archive.org, os relatos das vítimas são devastadores. David conta, e é corroborado por integrantes da família, que lutou incessantemente contra todas as tentativas de lhe transformarem no que ele não era e jamais seria. Até que, um dia, na adolescência, seu pai lhe chama para tomar um sorvete e lhe contar a verdade do acidente, do desespero do casal jovem com um filho acidentalmente amputado, da explicação especializada e confiável do Dr. Money. Foi a primeira vez que David viu seu pai chorar, e foi a primeira vez que ele, David, se sentiu aliviado.
Ele finalmente entendia o que estava acontecendo e sabia que não estava louco. O que mais doeu a David, segundo seu relato, foi descobrir que, depois de tudo isso, tanta dor, isolamento, autorrejeição e tortura, John Money ainda vendia livros e palestras contando do seu sucesso, e milhões de pais eram enganados e passavam pela tragédia dupla de serem em parte responsáveis pela desgraça que se abateu sobre seu próprio filho. Tanto David como seu irmão acabaram dando o veredito final ao experimento ainda antes dos 40 anos de idade. David morreu de suicídio e seu irmão de overdose. Para Money, contudo, a fama, o dinheiro e a ubris não parecem ter sido afetados. Em 1985, em um ensaio sobre sua carreira como pesquisador sexual, ele escreveu, abre aspas, eu frequentemente me encontro brincando com conceitos e trabalhando com hipóteses potenciais. É como jogar um jogo de ficção científica. É uma arte, um processo criativo, tanto quanto pintura, música, drama ou literatura. Fecha aspas. Uma das coisas mais intrigantes que encontrei durante minha pesquisa sobre John Money foi a ignorância sobre John Money, especialmente entre aqueles que defendem a operação de transição de gênero em crianças. É fascinante ver o diagrama de Venn, que une esse grupo com aquele dos que tinham convicção de que a vacina da Covid é um dever coletivo, mesmo com a admissão pública dos fabricantes de que a vacina da Covid não previne o contágio e nunca preveniu. As operações da transição de gênero em crianças são mais uma novidade inexplicável na vida moderna. Quem ganha com isso? Por que tal procedimento virou projeto essencial de governo, mesmo em países onde não existe esgoto instalado? Por que crianças que não têm um direito legal de fazer uma tatuagem antes dos 18 anos ou tomar uma cerveja foram imbuídas com o poder, a responsabilidade e os riscos de autorizar algo tão drástico e irreversível em si mesmas? Existem muitas coisas acontecendo e em grande parte não conseguimos entender porquê. Mas é essencial que, no mínimo, tenhamos uma coisa bem entendida. Elas têm vários propósitos, ainda que você não as enxergue. Questões como essa, que avivam paixões, afetam sentimentos atávicos, valores sagrados e criam dissensões insuperáveis entre amigos e famílias, sempre têm propósitos que escapam aos menos perceptivos, até porque é da natureza da engenharia social que ela não seja percebida. Temas como esses não são transformados em política pública sem que beneficiem o topo, e sem que sirvam, ao mesmo tempo, para subjugar a base. Qualquer pessoa que estude movimentos políticos e controle social enxerga que algo está errado, mesmo que não entenda por quê. Eu gosto de usar um exemplo que é útil porque não escapa nem as pessoas menos afiadas. Aqui, neste vídeo, é possível ver um hotel de 30 andares em Nova York totalmente ocupado por imigrantes não documentados. Mas essa ocupação não é ilegal. Ao contrário, o governo, ou melhor, o pagador de impostos, está pagando diárias de $200 para cada um dos imigrantes. O site do hotel informa que ele está fechado para turistas. Abre aspas. O Royal New York City Hotel está fechado até um novo aviso. Fecha aspas. Termino este artigo
com um vídeo de uma certa cerimônia com Tim Walz, o candidato à vice-presidência dos Estados Unidos na chapa da democrata Kamala Harris. Walz, governador de Minnesota, está nas manchetes porque transformou seu estado em um, abre aspas, santuário para operações de mudança de gênero em crianças, fecha aspas. No vídeo da cerimônia, um casal de pais comemora que sua filha de 6 anos terá o direito de escolher se quer fazer cirurgia de gênero e se sujeitar à terapia hormonal. É algo surreal de ver. A criança mal consegue sentar quieta, se expressa com a sua inocência e a ignorância típicas da idade, alheia ao que está vindo em sua direção. O link para este artigo encontra-se na descrição do vídeo.